Olá, bom dia. Este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Bom dia, doutor. Bom dia, Luciana. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. A gente começa o quadro de hoje falando sobre os riscos da automedicação. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, a maioria dos brasileiros tem o hábito de se automedicar, doutor, e isso é sempre um risco, especialmente no meio de uma pandemia. Médicos, inclusive, temem que os quadros da doença podem se agravar pela medicação por conta própria, fora fake news, que tem um monte de fake news por aí. Doutor, quais os riscos da automedicação de uma maneira geral? Bom, existe aquele ditado popular, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A automedicação, ela implica na utilização de remédios, de medicamentos e substâncias que vão atuar no funcionamento do corpo físico, Luciana. E muitas vezes a gente não imagina, mas todos os medicamentos podem apresentar efeitos colaterais, muitas vezes indesejados, e que podem até complicar a evolução da doença. Todos, inclusive aqueles fitoterápicos? Às vezes, até os mais simples conseguem influenciar no corpo de uma forma inadvertida. Por isso que uma coisa é a automedicação, da pessoa nunca teve o problema e por conta própria vai, procura e consegue ter acesso a um remédio. A outra coisa é o que a gente chama de automedicação, que na verdade assim, a pessoa já teve uma vez uma instrução por um profissional de saúde e faz uso, então, quando necessário, se faz a aplicação do medicamento. Doutor, em que momento a gente pode se automedicar? Em momento nenhum dá para tomar aquela vitaminazinha, vitamina C? Olha só, em algumas situações especiais, como por exemplo um analgésico, um medicamento que pode aliviar, por exemplo, uma dor de barriga, alguma coisa mais simples assim, você pode fazer uso do medicamento e você tem até a orientação de profissionais para tal fim. Mas principalmente depois que você passou alguma vez no profissional e recebeu essas orientações. Até para evitar complicações maiores, existem portarias pelas quais o indivíduo não consegue comprar qualquer tipo de medicamento. Você sabe que tem remédios que só são possíveis de ser comercializados quando existe uma receita controlada. E, em parte, o grande problema relacionado com isso é a questão dos efeitos colaterais, o efeito da dependência que pode existir em relação a algum remédio. Então, assim, para coisas muito simples, na verdade, existe a possibilidade de você tomar um remédio para aliviar o sintoma e a orientação sempre fica. Tomou um remédio, aliviou o sintoma, ok. Precisou ficar repetindo a utilização daquele medicamento, procurar um profissional e receber, então, uma orientação adequada. Agora, a doença do momento, o Covid, começou a aparecer aqueles primeiros sintomas. O que a gente deve fazer? Tomar alguma coisa? Não, né, doutor? Tomar alguma coisa não. Na verdade, se os sintomas clássicos aparecem e você justamente tem um retorno de uma situação em que você teve contato com alguém com coronavírus ou alguma situação em que houve uma exposição maior, a melhor medida a ser tomada é procurar um profissional de saúde e receber as orientações adequadas. A gente sempre chama a atenção que a automedicação ela pode trazer problemas, ela pode mascarar muitas vezes um sintoma que às vezes é muito importante para fazer um diagnóstico e estabelecer um tratamento correto. Agora a gente vem alertando aqui com frequência, vou fazer de novo então, doutor, não existe medicamento com eficácia comprovada contra a Covid, né? Infelizmente não existe ainda, Luciano. O que nós temos é um arsenal de medicamentos, de estratégias, de vacinas, enfim, de coisas que podem ser utilizadas para combater, e está sendo feito uso disso, a pandemia. Agora, não tem um remédio específico que você toma e fica imune e fica sem a possibilidade de contrair o coronavírus e nenhum remédio que você toma logo de cara e aborta a evolução da própria doença. Infelizmente, isso não existe ainda. O que existe é só a nossa esperança e nossas tentativas constantes dos nossos cientistas. Vamos para o próximo tema. Vacinas contra a Covid-19 feitas pela Pfizer e pela Moderna reduziram o risco de infecção pela doença nos Estados Unidos. O risco de infecção caiu 90% 2 semanas após a segunda dose, segundo um estudo feito com cerca de 4.000 profissionais de saúde e socorristas norte-americanos. Doutor, essas vacinas também ajudaram a reduzir os casos de quem tinha recebido a primeira dose? Sim, olha só, segundo informações do próprio CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, após a primeira dose, cerca de 80% das pessoas já estavam protegidas de manifestar a doença na forma mais grave. Então, assim, isso mostra que a vacina funciona, que ela estimula o sistema imunológico. Funciona bem, inclusive, a primeira dose, né? Isso, protegendo as pessoas de ter uma evolução pior, de necessidade de internação e até mesmo de evoluir a óbito.
Agora, esses dados da vacinação validam as pesquisas de eficácia de vacinas? Aí está tudo certo ou pode complementá-las de alguma forma? Olha só, a gente está falando de uma coisa chamada mundo real. Então, quando a gente olha os estudos publicados, principalmente de fase 3 em relação às vacinas, havia um controle. Então, existem grupos que são selecionados, os pacientes são seguidos, existem critérios de inclusão, de exclusão. O que a gente está vendo agora, Luciano, é mundo real. Então, sim, validam e a gente sabe que conforme essas observações são coletadas, organizadas, publicadas e divulgadas, a gente tem mais noção, de fato, do papel da vacina no combate à pandemia. Que ótimo. Bom, vamos para o próximo tema. Nova York permite, a partir de hoje, a vacinação contra a Covid-19 em pessoas acima de 30 anos. Nova York e outras regiões dos Estados Unidos anunciaram que toda a população adulta deve começar a receber um imunizante a partir da próxima semana. E isso também inclui os jovens acima de 16 anos. Além disso, o presidente Joe Biden anunciou que espera que 90% dos adultos do país possam receber o imunizante nos próximos dias. Biden também reforçou o pedido de uso de máscaras no país e alertou que os Estados Unidos podem ter uma nova onda de casos mesmo com a vacinação. Eu estava vindo com uma série de boas notícias, aí venho com esse alerta. Pode ter uma nova onda mesmo com a vacinação. Por isso, o alerta do uso de máscaras. Doutora, com a vacinação em massa, é natural que diminuam as restrições? No horizonte futuro, a gente imagina que sim, mas a curto prazo, o que nós sabemos é que a vacina protege principalmente da existência de casos graves de complicações que necessitem de internação em UTI e até, propriamente dito, o óbito. Mas isso não significa que você consiga controlar 100% o trânsito do vírus. A história é outra. Você consegue reduzir o poder dele de impactar na saúde do nosso coletivo, do povo como um todo, mas mesmo assim a gente sabe que as pessoas que receberam vacina, elas podem transmitir se estiverem em contato com o coronavírus. Elas não desenvolvem o problema biológico propriamente dito, mas podem passar isso para frente. E quando a gente fala de cobertura de vacina, a gente sabe que 100% das pessoas estarem vacinadas é algo relativamente utópico. A gente vai chegar muito perto disso em lugares onde houve um trabalho e está existindo um trabalho franco de aplicação do imunizante. Mas até lá, você pode imaginar o seguinte, você controla um pouco esse trânsito, mas o vírus continua existindo, você não consegue eliminar ele de repente. Pois é, doutor, inclusive uma reflexão sobre isso. Mesmo que países como Estados Unidos e Israel, que estão bastante avançados na vacinação, mesmo que esses países controlem, diminuem um pouco as restrições, a gente ainda tem outros países, é o caso do Brasil, que hoje é epicentro da doença no mundo, onde o vírus continua circulando e é possível o surgimento de novas cepas. Como controlar que uma cepa dessa não vá para esse país em algum momento e aí pegue a população de novo não imunizada para essa nova cepa? Não, por enquanto a única coisa que a gente tem é o controle, na verdade, de trânsito de pessoas através do transporte aéreo e outras formas de transporte intercontinental e entre países. É lógico que a forma que nós temos, de uma maneira muito ativa e muito, assim, trazida para perto da gente, são os controles relacionados com distanciamento social, utilização de máscara e protocolo de higiene das mãos, com cuidado para não tocar nos olhos, nariz e boca, coisa que a gente sempre conversa e sempre fala. Mas mesmo assim, né, não existe uma garantia absoluta. O que a gente acredita é que alguns problemas eles surgiram de uma forma diferente, estão estimulando o próprio ser humano a comportar de uma forma diferente do que fazia anteriormente, e a gente sabe que toda essa questão da higiene, do controle que a gente tem com o que sai da nossa própria respiração, através da tosse, do espirro e da fala, é algo que veio para ficar. Pois é, doutor. Inclusive, por isso a gente controla o vírus. Há uma preocupação mundial, a OMS vem alertando isso, para controlar o vírus em todos os locais e não em determinados países. Ou seja, é preciso que haja um controle global da Covid-19 do coronavírus. Sim, e o efeito colateral disso, Luciana, que a gente pode imaginar benéfico, é que outras doenças respiratórias transmissíveis, estou falando aqui de vírus mesmo, talvez menos graves do que o coronavírus, vão passar a ser controladas também com esse cuidado de higiene que a gente está tendo em relação a esse nosso hábito de estar perto, de respirar, de tossir, de poder falar e tocar nas outras pessoas. Se tem uma parte boa disso tudo, é isso, né? Daqui para frente a gente vai saber lidar com essas doenças respiratórias.
Bom, a gente tem pergunta, doutor, acabou de surgir pergunta aqui já na hashtag correspondente médico. Tem uma pergunta que acho interessante. Quem tomou as 2 doses da vacina contra o coronavírus, com quanto tempo pode tomar a vacina contra a gripe? A gente sabe que assim, o sistema imunológico ele pode ser estimulado a todo momento de diversas formas. Então, a vacinação relacionada a um tipo de vírus, ela não tem uma relação direta com outro tipo de vírus. Então, não existe um bloqueio para que você faça uso do próximo imunizante se você fez uso da vacina para o coronavírus agora. Muito obrigada, então, doutor Fernando Gomes. Este foi mais um Correspondente Médico.